Vamos lá mergulhar numa das obras mais sombrias e, francamente, mais invulgares do mestre do suspense, o Alfred Hitchcock. O Homem Errado, de 1956, é um filme que deita fora o glamour e a aventura a que estávamos habituados e, em vez disso, dá-nos uma história verídica, profundamente angustiante, sobre o terror e o desespero de um homem comum. E a grande questão é mesmo essa, não é? O que é que acontece quando o realizador, conhecido pelos seus thrillers elegantes e cheios de ação, decide pôr de lado as suas marcas registadas para contar uma história com uma seriedade quase de documentário? Bem, é isso que vamos descobrir. Para esta análise vamos seguir 5 pontos principais. Primeiro vamos perceber porque é que esta é uma história tão diferente para o Hitchcock. Depois entramos a fundo no pesadelo de um homem comum. A seguir vamos ver a técnica subtil quase invisível do realizador. Depois exploramos como o filme se transforma num verdadeiro estudo sobre o desespero. E por fim tentamos perceber porque é que O Homem Errado continua a ser um filme tão importante. Ok, vamos começar então pelo primeiro ponto. Este filme é de facto um desvio radical daquilo que nós esperamos quando pensamos no mestre do suspense. E o contraste aqui é brutal. Pensem num filme como Intriga Internacional. Temos heróis cheios de charme, cenários de luxo, pura aventura. Agora, em contraste total, O Homem Errado dá-nos um tipo modesto, um homem comum, metido num documentário sombrio e metódico. A palavra que define o filme não é diversão, é mesmo angústia. A diversão desaparece por completo para dar lugar a uma realidade crua. E é o próprio Hitchcock que nos diz logo à partida que as coisas vão ser diferentes. Ele quebra a sua própria tradição. Em vez daquele cameo divertido que toda a gente procurava, ele aparece no início, em silhueta, muito sério, para nos avisar. Atenção, o que vão ver a seguir é uma história real e por isso é diferente. É quase uma declaração de intenções que define o tom para tudo o que vem a seguir. E isto leva-nos ao nosso segundo ponto. Vamos mergulhar na realidade que inspirou este filme, a história verídica de um homem chamado Manny Balestreiro. Então conhecemos o Christopher Balestreiro, o Manny, interpretado pelo grande Henry Fonda. Ele é contrabaixista no famoso Stork Club, um homem de família com uma vida pacata, modesta, e tudo muda quando ele vai tentar pedir o empréstimo para pagar o tratamento dentário da mulher e é confundido com um assaltante. Simples assim. A partir deste momento, a descida ao pesadelo é rapidíssima e metódica. Começa com uma coisa banal, uma ida à seguradora. Segue-se um erro fatídico, uma identificação errada e depois uma tensão que até parece educada à superfície, mas que é terrivelmente firme. E pronto, nesse instante, o sistema assume completamente o controle da vida dele. E é aqui que se vê o gênio do Hitchcock. Ele não nos deixa só assistir, ele obriga-nos a viver cada momento com o Manny. Vemos tudo com um pormenor quase doloroso. O clique das algemas, a tinta preta nos dedos para as impressões digitais, as paredes sujas da cela. Sentimos o peso esmagador de um sistema impessoal, indiferente, que o está a engolir por inteiro. Vamos agora para o terceiro ponto e ver como é que a genialidade de Hitchcock transforma esta história. Porque neste filme, a forma como as coisas são filmadas é tão, ou se calhar mais, importante do que a própria história. Ora, há aqui uma técnica que o Hitchcock usa que é absolutamente brilhante, conhecida como as cenas duplas. A ideia é bastante simples, mas o efeito é poderosíssimo. Ele filma duas cenas com uma composição visual quase idêntica, para nos mostrar uma mudança drástica no estado emocional das personagens. E temos um exemplo perfeito disto no filme. Pensem nisto. No início, vemos o Manny e a sua mulher, a Rose, no quarto. Estão enquadrados juntos, próximos. É uma imagem de união. Mais tarde, depois da detenção, Hitchcock volta a filmá-los no mesmo quarto. Mas agora o enquadramento põe-nos distantes, visualmente separados. A câmara por si só está a contar a história do colapso daquela relação sem precisar de uma única palavra. E isto é tão verdade que há uma citação famosa dos críticos Eric Homa e Claude Chabrol que resume isto na perfeição. No trabalho de Hitchcock, a forma não embeleza o conteúdo, cria-o. Ou seja, a técnica não é só um enfeite, é a própria substância da história que ele está a contar. E claro, tudo isto tem um custo, o que nos leva diretamente ao nosso quarto ponto, o profundo custo psicológico que esta injustiça impõe às personagens. O que é incrível na interpretação do Henry Fonda é que é tudo muito contido. O Manny não tem um esgotamento barulhento e dramático. Pelo contrário, o que vemos é um medo silencioso, paralisante, é o pânico de um animal encurralado que se vê preso e sem saída. É um terror que vem de dentro, e isso torna tudo ainda mais perturbador. Mas se calhar o lado mais trágico disto tudo é o que acontece à mulher dele, à Rose. A pressão, o stress, um sentimento avassalador de culpa, tudo isto faz com que a saúde mental dela se comece a desfazer. Como diz a Slant Magazine,
Ela assume a culpa sem qualquer escrúpulo e mergulha numa depressão tão profunda que acaba por ter de ser internada. Portanto, o filme acaba por ser muito mais do que a história de um tipo inocente, não é? Torna-se um estudo angustiante sobre as ondas de choque de um erro, mostrando como a injustiça não destrói apenas o indivíduo, estilhaça o núcleo de uma família inteira. E tudo isto junto leva-nos à nossa pergunta final. Por que é que este filme tão atípico na carreira dele continua a ser tão vital e tão importante no legado do Hitchcock? Bem, O Homem Errado é uma obra-prima por muitas razões. É uma obra-prima de realismo, é um olhar super compassivo sobre o sofrimento humano e é uma acusação silenciosa a um sistema que parece completamente indiferente. É uma aula de realização contida e, como alguém disse uma vez, é talvez o filme menos divertido de Hitchcock, mas, precisamente por isso, o mais imperativo. E muito do poder do filme vem, sem dúvida, do seu final. Hitchcock recusa-se a dar-nos aquela resolução fácil e feliz de Hollywood. Mesmo quando o Manny é finalmente ilibado, a ferida continua aberta. O filme não nos deixa sair da sala aliviados, deixa-nos com o peso da tristeza e da perda irreparável que toda esta provação causou. E, no fundo, isto deixa-nos a pensar numa coisa. O filme sugere que o verdadeiro terror não vem de monstros ou de assassinos, mas de algo muito mais real, muito mais cotidiano. A pergunta que fica no ar é esta. Será que um sistema legal, frio, impessoal, não é, no fim de contas, mais aterrador do que qualquer monstro que o cinema possa inventar?